Olha, até 2005, ninguém ouvia falar mesmo do jejum intermitente. 2008, 2010 eu lembro que começou a chegar no Brasil, inclusive eu fiz uma tradução resumida do Warrior Diet, do Ori, né? Que era, talvez tenha sido o primeiro livro sobre jejum intermitente com conteúdo brasileiro, então eu participei desse comecinho. Hoje muita gente faz jejum, só que tem... Aqui nesse vídeo eu vou citar 13 pontos, tá, de atenção, 13 assassinos do jejum intermitente que deveriam passar no linha direta de tão ruim que são. Que título sensacionalista, né? Quem pensaria algo assim, não é mesmo, Silvão? Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal e vamos para o nosso número 13. Parar de menstruar. Então algumas mulheres, quando começam a fazer o jejum intermitente, tem esse processo de amenorreia, que é simplesmente parar da menstruação. Mas isso normalmente não se dá pelo jejum, tá? Isso normalmente se dá pelo quê? Vocês vão ver que muitos itens da lista são por causa disso. Que de maneira instintiva as pessoas começam a comer muito menos calorias, começam a emagrecer demais e com isso pode parar, né? Quando a mulher desce dos 18%, ela pode ter uma cessação da menstruação, o que, né, não é necessariamente ruim e que também não garante que você está estéril, tá? Toma cuidado. Número 12. Piorar o humor. Então, quando você fica em jejum, principalmente numa dieta de déficit calórico, tá? Quando você faz uma dieta do jejum para bulk, é tranquilo. Dá pra fazer dieta de jejum para bulk? Dá. Quando você tiver qualquer dúvida, lembra de procurar lendo Twin Mais Tema, tudo sobre jejum intermitente. Dá. Mas quando você faz em cut, como você já come menos, então você já acorda no outro dia meio depletado e aí vai passando, né, as horas de jejum e você vai ficando com um mau humor. Algumas pessoas gostam de usar o 5-hidroxitriptofano, 5-HTP, ou outros manipuladinhos, sempre da Oficial Pharma. De outra farmácia nem funciona, nem sei para que você cogita outra farmácia. Mas fazendo essa utilização é aquilo, você coloca mais alguma coisa. Então tem que ver se no contexto é interessante. Será que vale a pena fazer jejum e usar um 5-HTP ao invés de deixar de fazer o jejum? Porque a gente já aprendeu que os resultados não mudam tanto. Já aprendemos onde, Leandrão? No meu curso de dieta que vai lançar aí, fica de olho. Então talvez não seja muito interessante a estratégia do jejum intermitente, caso com você seja dessa maneira. Então a piora de humor pode acontecer, mas normalmente no jejum e durante o cutting. Logicamente, quando você começa a comer, isso some. Número 11. Da mesma maneira, você pode ficar com mau hálito. O mau hálito ele vem dos corpos cetônicos, então no bulk você provavelmente não vai sentir isso. Mas no cutting pode acontecer de, durante o período do jejum, você entrar em cetose mais rápido, às vezes nas últimas horas. Mesmo comendo carboidrato, sim, porque como você faz uma privação de muitas horas, o corpo vem buscando a cetose e aí você começa a ter mau hálito. Aí, então um chicletinho, um negocinho já resolve. Número 10. Galera, esse já acontece um pouquinho mais. Compulsão alimentar. Então algumas pessoas conseguem sustentar o período do jejum muito bem, mas quando vão começar a comer, vem de tudo e tal. Já tive muitos relatos de alunos até sobre isso. Leandrão, largou o jejum, é igual soltar ex-usuário na Cracolândia. O cara fica meio alucinado, ele come demais e compulsão. Mas aqui nós temos que tomar um grande cuidado, porque nesse momento que você está quebrando o jejum, você tem mecanismos de fome muito alto. Então faz o jejum direito, tá? Inicia a primeira refeição, você está com muito apetite? Vai comer salada, vai comer folha, tomate, folha verde, não vai abrir o caderno e comer uma folha. Folha verde, bastante coisa que não tem muita caloria. Mastigação, mastigação, mastigação e um pouquinho de proteína para ajudar a descer e tal. E aí depois você vem colocando outros alimentos. Se você já começar direto no carboidrato, tal, você pode sim exagerar. Algumas pessoas também gostam de faz o período do jejum e logo antes de começar usa um 5-HTP caso você sinta isso, porque o 5-HTP não é para usar direto, que ele pode dar efeitos colaterais. Então vai lá, manda 50, 100 mg e aí você abaixa um pouquinho isso meia hora antes e aí você vai comendo e evita a compulsão. Ainda que se te dá compulsão todo dia, é melhor que você não faça o jejum, obviamente. Número 9, fraqueza física. E aí o número 8, já vou emendar os dois aqui, fraqueza mental. Então, de novo, na privação da caloria, do carboidrato, nós podemos experimentar sim fraquezas, principalmente em cut. Você pode ver que o cut sempre, né, te deixa com um pé mais para frente de dar ruim. Então, se você faz o jejum e fica muito fraco, não consegue pensar, não para de fazer, não compensa. Leandrão, mesmo sem jejum eu não consigo pensar, não, pô, também tem que estudar, né? Não é que vai comer e vai ficar inteligente. Você comer muito, você vai ficar gordo. Mas, com comida no cérebro, aliás, no estômago, né? Com glicemia
estabilizada, a gente consegue raciocinar melhor e render fisicamente. Aqui, o jejum intermitente mostra muito claramente que os indivíduos que são maiores, quanto mais massa muscular, mais metabolismo acelerado, eles mais enfrentam esses tipos de problemas. Então, vê se não é o teu caso. Número 7. Alguns sentem dor de cabeça, principalmente os que não se hidratam muito bem. Então, durante o período de jejum, bebe bastante água. Porém, que algumas pessoas pode ser que já experimentaram, eu já tive muitos relatos de alunas, principalmente, que às vezes começa uma caloria muito excessivamente baixa, porque acreditam que isso vai dar certo. Pela glicemia plasmática descer consideravelmente, e o mecanismo de adaptação do corpo demora um pouquinho para entender, pode sentir dor de cabeça. Tá? Então, qual que é a recomendação aqui? Você pode fazer o jejum, mas reduz o número de horas. Então, começa fazendo um jejum de 12 horas. Comi meia-noite, vou comer meio-dia. Basicamente, vou pular o café da manhã. Você não vai pular. Isso é uma estratégia, mas é só para você entender mais didaticamente. E aí depois você vai aumentando, fica mais 2, 3 semanas, aumenta para 13, para 14 e assim sucessivamente. Próximo da nossa lista, problemas de digestão. Então, algumas pessoas, quando comem grandes quantidades de comida, elas podem ter problemas para digerir isso e ter azia, má digestão, gases, estufamento, e isso pode ser bastante ruim. Se você é desse tipo de pessoa, você precisa fracionar mais. Então você até pode fazer o jejum, mas numa janela menor e fracionar mais as alimentações. Vou comer de 2 em 2 horas, por exemplo, tentando intercalar, se for o caso, sólidos e líquidos. Número 5, constipação. Pode acontecer caso você consuma grandes quantidades, tá, de fibras ou quantidades de fibras e não beba água nesse momento. Porque muita gente, como tem muita comida, não consegue beber muita água junto e você pode e deve, dependendo da estratégia, consumir líquidos e sólidos na mesma refeição. Isso não vai te deixar barrigudo nem nada. E aí você consome fibras, as fibras têm uma capacidade higroscópica, ou seja, ela pega água para ela, não tem água no estômago, ela vai para o intestino desidratada, rouba a água das fezes e nós temos constipação. Então, tem que tomar água. Um outro ponto que não pode deixar de citar aqui, é o comer sujo. Então, tem gente que acha que o jejum permite que você coma qualquer coisa naquele período. Galera, jejum não é dieta. Jejum é ficar sem comer. Então, você tem que continuar fazendo dieta. O que você vai comer ali importa muito, tanto quanto em qualquer outra estratégia. Então, não vai comer sujo. Número 3, comer muito pouco. Então, apertando a nossa janela aqui de alimentação, às vezes as pessoas instintivamente vão comer e simplesmente não conseguem comer muito e acham que isso é bom para emagrecer. Na verdade, você vai perder mais peso, mas você vai perder massa muscular, isso piora a sua taxa metabólica basal, que lá na frente vai te custar uma estagnação que você não consegue sair. Então, quando a gente come para mudar o nosso corpo, construir massa muscular, perder gordura, nós temos uma caloria adequada. Menos é tão ruim quanto mais. Então, se o jejum está te limitando nisso, abre um pouquinho mais as horas de jejum. Em bulk não precisa nem falar, Número 2, como você deve estar imaginando aí, o jejum está criando expectativas demais nas pessoas achando que vai solucionar todos os problemas. Então pega o cara lá, vou fazer jejum. Porque aí eu já resolvo a diabetes, o colesterol, já emagreço, já ganho massa muscular, já melhoro o GH. Galera, não é bem assim. Você tem algumas vantagens, tá, no jejum. A maior parte dessas vantagens são práticas, então controlo melhor o apetite, cozinho alimento poucas vezes, lavo menos louça, coisas nesse sentido, do que propriamente metabólicas. Para você melhorar o seu metabolismo, você tem que treinar pesado, você vai ter que comer alimentos saudáveis. Para você melhorar uma sensibilidade à insulina, não é que você vai fazer jejum e comer chocolate, você vai ter que fazer uma dieta com carboidrato de baixo índice glicêmico, de baixa carga glicêmica também, etc. Então, cuidado com as falsas promessas do jejum intermitente, que isso é o que mais tem aqui no YouTube, quando você for ver alguns vídeos. Se você quiser ver um vídeo meu do jejum, lá eu sou um pouco mais honesto, que a maioria é o que não precisa muita coisa. Tá falando mal dos outros, hein, Leandrão? Não, mas não citei ninguém, Aí, tudo bem. Primeiro da lista é uma dúvida de vocês, treinar em jejum. Para isso, é um pouquinho mais complicado. A gente tem aqui alguns grupos de pessoas que podem treinar, iniciantes, intermediários, avançados. Quem pode treinar, em que situação? Então, precisa de um pouquinho mais. Treinar em jejum é bom? Desde que você assista esse vídeo antes. Senão você não pode treinar em jejum, não.